Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Biologia Evolutiva, Teoria e Evidências. Nesse curso, nós vamos falar aqui de evolução. A evolução é um processo fundamental dentro da biologia. Por quê? Porque ela descreve as mudanças que ocorrem nas características dos seres vivos ao longo do tempo, Nas mudanças hereditárias que ocorrem nas características desses seres vivos. Essas mudanças podem levar, por exemplo, ao surgimento de novas espécies ou ao desenvolvimento, ao aprimoramento de algumas espécies, à extinção de outras, tá? Então, a teoria evolutiva ela é crucial para a biologia, porque é através dela que a gente compreende a diversidade da vida que existe hoje, e inclusive as interações que existem entre os organismos e os seus ambientes, ok? Então, bem-vindos aqui ao nosso curso. A gente vai agora partir para o primeiro tema que é importante nesse assunto, tá? De evolução. Vamos falar sobre mecanismos de evolução, Mecanismos são processos pelos quais, algo ocorre. Como nós estamos falando aqui de evolução, vamos entender os processos pelos quais a evolução se dá, né? Os processos mais estudados são a seleção natural, a deriva genética, mutação e recombinação, tá? O que seria seleção natural? Seleção natural é um dos principais mecanismos que impulsionam a evolução, tá? E um dos mais estudados, Os estudos de seleção natural já começaram lá na época de Charles Darwin e continuam acontecendo até a atualidade, vários estudos, Inclusive, hoje em dia a gente fala em neodarwinismo, que são estudos que unem o conceito de seleção natural, e com outros conhecimentos que foram sendo adquiridos ao longo do tempo, por exemplo, com o avanço das tecnologias, principalmente na área de biologia molecular, tá? Então, o que diz a teoria, da seleção natural? Ela diz que organismos que possuam, características mais favoráveis, ou seja, mais adaptativas, tá, em relação a determinado ambiente, eles têm mais probabilidades, ou seja, mais chances de sobreviver e de se reproduzir também. E dessa forma, aquelas características que eles têm são transmitidas com mais, vamos dizer assim, frequência para gerações futuras, tá? Então, esse é um dos mecanismos de evolução. O outro mecanismo que a gente vai também estudar aqui é a deriva genética. Para entender a deriva genética, é legal entender a palavra deriva. O que é algo à deriva? O que é um barco à deriva? Um barco à deriva é aquele em que, por exemplo, ele fica ao sabor das ondas. A gente não sabe exatamente para que direção esse barco vai tomar, para que lado ele vai, né? Então é algo que está aí meio que aleatoriamente sendo carregado, A deriva genética se fala aqui das frequências dos genes. São as frequências genéticas, frequências dos alelos e genes nas populações, tá? Então, a deriva genética refere-se às mudanças aleatórias, ou seja, que não são controladas por nenhum processo de pressão seletiva, de pressão ambiental. Eles não estão sujeitos a essas pressões, As pressões ambientais, as pressões seletivas, elas acabam orientando a frequências dos genes, Mas na ausência delas, os genes, as frequências genéticas também podem se modificar. Elas se modificam de maneira aleatória, Esse processo de deriva gênica em populações pequenas, estatisticamente, normalmente tem impactos bem mais significativos, tá? Eles podem levar, por exemplo, populações pequenas, à perda da diversidade genética e também, é um processo que pode levar à fixação de alelos, que são raros. Então, aqueles alelos raros que dão origem a características que são mais raras, acabam se fixando nas populações, tá? Também, raras, Também pelo processo de deriva genética, tá?
As mutações e as recombinações genéticas são extremamente importantes também quando a gente fala em processos evolutivos. Por quê? Porque através da mutação, né, das recombinações dos genes, é que ocorre vamos dizer assim, é que ocorre a variabilidade genética. Esses processos são fontes de variabilidade genética, né? As mutações levam ao surgimento de novos genes, de novos alelos, né? Relativamente diferentes daqueles que já estavam presentes. E essas diferenças, dependendo das características que essas diferenças provocam, né? Por exemplo, através de um processo de seleção natural, né? Essas características podem ser vantajosas para os organismos pertencentes a uma população, né? Sendo vantajosas, né, ela pode se, por exemplo, levar a um processo de modificação, né, da espécie, inclusive, tá? Então, esses processos de mutação e recombinação genética são essenciais para a evolução. Por quê? Porque introduzem o que a gente chama de variantes genéticas, que são outros organismos que são um pouquinho diferentes daqueles que já estão presentes na população, tá? As mutações dos genes são fontes, então, fundamentais dessa variabilidade genética. Gente, vamos falar agora de genéticas de populações, uma área muito importante da biologia que vai nos ajudar também a entender, né, a evolução das espécies, tá? A evolução biológica. Então, dentro desse estudo de genética de populações, a gente pode ter um estudo específico, realizar um estudo específico da frequência dos alelos, né? Das frequências alélicas e genotípicas dentro da população. Ou seja, a quantidade de vezes que determinadas características que são oriundas dos alelos e né? Elas se expressam naquela população, elas estão presentes dentro da população, né? Então, esse estudo ele pode fornecer, né, informações muito importantes a respeito, né, de herança e variação genética, né? Então, assim, isso é crucial para entender o impacto, né, dessas modificações das características, né, dos novos alelos que aparecem nas populações, como esses alelos eles acabam mudando a sua frequência ao longo do tempo, né? Isso é extremamente importante porque tem impacto na evolução, tá? E quando a gente fala em genética de populações, algo também muito importante, um conceito importante, é o conceito de equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? O que que é esse conceito, né? O que que diz esse conceito, né? Aliás, primeiro, do que ele se trata, né? Então, olha só, o equilíbrio de Hardy-Weinberg, ele descreve as frequências genotípicas esperadas em uma população, né? Se certas condições forem atendidas, tá? Tem a ver, então, com a frequência genotípica esperadas, né? A gente pode pensar aqui, né? Essa palavra esperadas é importante, né? Porque numa população a gente tem aquela frequência genotípica, ou seja, a frequência de alelos que são esperadas e aquelas que são observadas. Então, de certa forma, essas frequências esperadas funcionaria como se tivesse um papel de experimento controle, né? O que aconteceria se não houvesse naquela população determinados fatores? Se esses fatores não estivessem presentes, qual seria a tendência em termos, né, de frequência genotípica, tá? Então, como seria o equilíbrio das frequências genotípicas na população se não ocorressem certos fenômenos evolutivos, certos mecanismos evolutivos, tá? Então, isso é extremamente importante, é uma ferramenta também para se compreender melhor, né, a evolução, né? Vamos continuar aqui entendendo o que é esse equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? Então, é um princípio, tá? Qual é o postulado aqui, né? É um princípio que descreve
as condições sob as quais as frequências alélicas e genotípicas, as frequências, ou seja, a taxa de aparecimento daquilo ali na população, né? Então, é um princípio que descreve as condições sob as quais as frequências alélicas e genotípicas em uma população permanecem constantes de geração em geração, né? É como eu falei, é como se fosse um experimento, aquele experimento controle, onde o que que aconteceria se essa variável, se variáveis não estivessem presentes, né? Se variáveis evolutivas, se mecanismos evolutivos não existissem, né? O que que aconteceria? As frequências alélicas e genotípicas, né? Elas tenderiam a permanecer constantes em geração, porque não teria ali nenhuma pressão, nenhuma, vamos dizer assim, nenhum fator que contribuísse para a modificação estatística dessas frequências, tá? Então, quando a gente postula o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente parte então do princípio, né, que as frequências alélicas e genotípicas, na ausência, né, em condições, né, que a gente vai ver aqui, que são 5 condições, na ausência de condições de fatores evolutivos, né, o que que aconteceria? Não haveria modificação nas frequências. As frequências permaneceriam constantes em todas as gerações. A gente sabe que, na realidade, isso é o que é esperado, né? Mas não é o que acontece. O que se observa, de fato, na natureza é que existem pressões evolutivas, tá? Mas o que que aconteceria se não existissem? Isso ajuda a gente a fazer experimentos, né? Para entender melhor experimentos, mas observações também na natureza, para entender melhor o impacto dos mecanismos evolutivos, né, no processo de distribuição dos genes, tá? Na população, ou seja, da frequência dos genes na população. Tá? Que condições são essas? São 5 condições, né? São para que ocorra esse equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? Ou seja, para que ocorra o equilíbrio de Hardy-Weinberg, são necessárias a ausência de mutação. Por que a ausência de mutação, né? Que se houver mutação, as frequências alélicas vão surgir ali novos alelos, e as frequências alélicas, por deriva gênica que seja, né, ou por outros processos, vai se modificar, a frequência vai se modificar. Então, na ausência de mutação, também ocorre, né, de mutação e das outras 4 condições, porque são 5, né, ocorreria o equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? A ausência de migração, ou seja, não está entrando organismos de fora daquela população, nem saindo, não estão entrando nem saindo novos organismos, né, novos indivíduos, tá? A ausência de seleção natural também, ou seja, não ter ali uma pressão seletiva, né, selecionando, né, a palavra já diz, né, não existe ali nenhum fator selecionando os organismos, os indivíduos que têm características mais favoráveis, tá? O tamanho populacional é muito grande, infinito, porque a gente já viu que em populações muito pequenas, né? O que que acontece em populações muito pequenas? Se não for infinito, né? Se esse número não for suficientemente grande, né? O que que aconteceria, né? A deriva genética estaria atuando ali. A gente sabe que a deriva genética em populações pequenas, elas podem, por exemplo, fazer com que alguns alelos desapareçam, ou alguns alelos se fixem muito rapidamente, tá? Diminui a variabilidade genética. Então, populações precisam ser grandes, senão teremos a deriva gênica aí atuando de maneira muito forte, né? E os acasalamentos, né, entre os indivíduos da população têm que ser aleatórios, porque se houver uma preferência ali por determinado genótipo naquele ambiente, a gente já está falando aí de um processo de seleção natural, né? Aí, obviamente, as frequências genotípicas não conseguiriam se manter constantes de geração em geração, porque alguns alelos acabariam desaparecendo da população, e outros aumentaria a frequência, né? Porque haveria uma preferência em relação a determinado genótipo no momento do acasalamento, ok?
Vamos lá, gente. Agora nós vamos estudar algumas evidências da evolução, né? Existem diversas evidências de que a evolução exista de fato, né? Vamos citar aqui algumas delas. A gente pode falar, por exemplo, das evidências fósseis, tá? Fósseis, né? Eles vão, então, fornecer para a gente registros muito importantes de coisas que aconteceram lá no passado. Eles revelam para a gente as mudanças evolutivas que aconteceram de acordo com o tempo geológico, ao longo da, né, da história, ao longo, né, da história de determinadas espécies. Essas modificações ficam presentes lá nos registros fósseis, tá? Outra evidência da evolução é a anatomia comparada, né? A comparação da anatomia das diferentes espécies, eles fornecem para a gente semelhanças. Essas semelhanças, elas são conhecidas pelo nome de homologias. Homologias, né? O que seriam homologias? Né? São as semelhanças que acontecem no desenvolvimento, por exemplo, dos seres vivos, da anatomia dos seres vivos. Por exemplo, os braços dos animais, né? As asas das aves, né? Você vê que existem modificações ali, né, anatômicas, mas existe uma certa semelhança no posicionamento, no número de ossos, na região das articulações. Aí dá a impressão para a gente que tudo meio que teve alguma relação, né? Não são seres totalmente. A gente vê semelhanças na forma, até inclusive, né, dentro do próprio dá para a gente observar, né, o desenvolvimento fetal de seres vivos, existem determinados momentos no desenvolvimento fetal que existe muita semelhança ali, né, do posicionamento das estruturas, da formação e posicionamento das estruturas, tá, do corpo, tá? Então a gente vê aí homologias, né? Mas a gente vê também algumas diferenças que são chamadas de analogias, né? Por exemplo, essas diferenças, analogias, elas nos ajudam a entender as mutações, né? Porque surgem novas características, partes, por exemplo, ossos que são pequenos em indivíduos podem ser maiores em outros, né? Pode surgir estruturas internas dentro dos ossos. Falei ossos aqui, mas podem ser outras características também. Então, se a gente comparar a anatomia de diferentes espécies, a gente vai ver semelhanças e as diferenças. As semelhanças chamadas de homologias e as diferenças chamadas de analogias, tá? Isso vai ajudar muito em plantas, já falando de animais, mas podem nas plantas também existem essas diferenças, né? Isso vai ajudar muito no entendimento da evolução das formas de vida que a gente conhece, né? E outra evidência muito importante, né, da evolução são as evidências de genética molecular, né? Se a gente pegar o DNA de diferentes espécies e comparar, a gente vai encontrar ali também semelhanças de herança genética, tá? Relacionamentos filogenéticos. A gente vai encontrar, por exemplo, que um gene importante, por exemplo, o gene que é utilizado na fotossíntese de uma planta, né? E esse gene é semelhante a outro gene de outra planta, de outra espécie. Como é que pode duas espécies diferentes, às vezes extremamente diferentes, terem um gene tão parecido? E o que está diferenciando esses genes um do outro, né? Então, a própria sequência, né, da organização dos nucleotídeos do DNA, né? Isso ajuda também. São evidências evolutivas, né? E isso ajuda a entender os relacionamentos filogenéticos, tá? Vamos estudar agora especiação e diversificação. O que é isso? O que quer dizer essas palavras, né? Gente, essas palavras se referem aos processos de formação, né, de novas espécies, tá? Quais são esses processos?
Esses processos, eles são conhecidos como especiação alopátrica, parapátrica e simpátrica, que são diferentes mecanismos evolutivos que vai levar à diversificação, ou seja, a formação de diversas espécies diferentes, tá? Vamos conhecer cada um desses processos de especiação. Primeiramente, começando aqui pela especiação alopátrica. Alo significa ao lado. Pátrica tem a ver com pátria, que é a localização, tá? Então, é o local, é a pátria, né? Então, na especiação alopátrica, o que acontece? Né? Ocorre uma separação geográfica das populações, de populações. Então, no momento inicial, nós temos uma única população e essas populações elas se separam geograficamente, né? Com o tempo, né? E essa separação geográfica, que pode ser, por exemplo, uma grande montanha, um rio, oceanos, né? Essa separação geográfica leva, né, também a uma barreira do fluxo gênico entre elas. Por quê? Por estarem tão separadas, essas populações elas não conseguem, indivíduos dessas populações não conseguem mais cruzar uns com os outros, né? Isso impede a migração, impede a movimentação desses seres. E sem essa movimentação, ao longo de muitos anos, por conta da barreira física, né? Ao longo de muitos anos, as populações que eram oriundas anteriormente de um único grupo, né, elas vão se separando e se modificando, né, vão ocorrendo mutações diferentes em cada um desses grupos que estão separados pelas barreiras físicas, né, e os ambientes também, por não serem idênticos, eles vão ter ali pressões evolutivas diferentes. Então, a seleção natural, a deriva genética, né, as mutações, todos esses fenômenos vão acontecer de maneira independente nas duas populações. E ao longo de muitos anos, isso pode levar ao surgimento de duas novas espécies a partir de uma única espécie original. Ok? Então, essa é a especiação alopátrica. Nós temos também a especiação parapátrica. Na especiação parapátrica, não existe uma barreira geográfica separando, tá? Existe, na verdade, um gradiente de condições do ambiente, né? Não existe uma barreira física completa, mas existe uma sobreposição ali de características, de gradientes ambientais, né? Então, o que acontece? Aquelas populações que estão nos extremos, existe um gradiente, mas as populações que estão nos extremos, elas acabam também não se interagindo, elas não interagem muito, né? Ocorre uma diminuição do fluxo gênico dessas populações que estão no extremo desse gradiente ambiental. Embora não exista uma barreira grande ali presente, né? Existe essa transição, esse gradiente, né? Fazendo com que as populações que estejam mais distantes do ponto de vista de gradiente ambiental não se cruze, né? Isso diminui o fluxo gênico e acaba levando também ao surgimento de novas espécies, tá? Temos também a especiação simpátrica. A especiação simpátrica, ela ocorre sem separação geográfica, sem gradiente de modificações ambientais, tá? As populações, elas acabam se dividindo, se separando de maneira mais natural, né? Vamos dizer assim, de maneira sem nenhuma separação, não é natural na verdade, né? Mas sem uma separação geográfica ali, né? Normalmente isso ocorre por preferências, pelo comportamento, tá? Então, as populações elas vão se dividindo e vão se tornando geneticamente distintas dentro da mesma área geográfica. Não há uma separação geográfica, né?
Por que que isso acontece? Isso ocorre normalmente por conta de mudanças no comportamento. De quê? De acasalamento, preferências alimentares, tá? Ocupação de diferentes nichos ecológicos. Olha como isso pode acontecer. Por exemplo, nós podemos ter insetos de uma mesma população que vivem mais nas copas das árvores, né? E outro grupo que vive mais, sei lá, na base das árvores, de uma floresta, por exemplo. Então, não tem nenhuma barreira física ali, mas alguns indivíduos preferem as copas das árvores, outros indivíduos preferem a parte mais basal da floresta. Então, o que que vai acontecer com o tempo? Passado-se muito tempo por conta dessa mudança de preferência de um nicho ecológico, né? Até de um hábitat, de uma característica ali daquele ambiente, né? Isso diminui o cruzamento também desses grupos, desses dois indivíduos de uma população, desses grupos de indivíduos, né? Isso diminui o fluxo gênico ali e com o tempo também pode acontecer um processo de especiação, ok? Ou seja, de formação de novas espécies. Vamos falar agora de dois importantes conceitos, né? Duas importantes teorias que fazem parte também da evolução, né? Do estudo da evolução, tá? Que é adaptação e coevolução, né? A gente sabe que nos ambientes, através do processo de mutação, como a gente já havia falado lá, que é um mecanismo evolutivo, surgem novas características. Essas novas características, elas podem aumentar a aptidão de determinados organismos, né, ao ambiente, tá? Esse aumento da aptidão, esse processo de aumento da aptidão desses organismos é que a gente chama de adaptação, né? Resultando no processo ao longo do tempo, né, de seleção natural, né? Então, a adaptação é o processo pelo qual organismos, vamos dizer assim, se tornam mais aptos a determinado ambiente, a determinada pressão desse ambiente, né? E outro conceito importante é o conceito de coevolução entre espécies, tá? Coevolução ocorre quando duas ou mais espécies, né, exercem pressões evolutivas uma sobre a outra, ou seja, quando as duas espécies elas evoluem juntas, né? Isso vai acabar resultando, né, em adaptações recíprocas. É quando uma espécie ela se adapta à outra, né? E elas vão co-evoluindo. Tem, temos vários exemplos da coevolução, né, lá no nosso material. Então, o objetivo dessa aula foi tentar falar mais da parte teórica, dar uma visão geral, né, sobre esses assuntos relacionados à evolução. Mas lá no nosso curso, né, no material completo do curso, nós temos uma apostila, um material em PDF, aprofundando bastante todos esses assuntos e trazendo exemplos. Para finalizarmos essas aulas, é importante falar aqui, né, que a teoria da evolução, ela tem bastante controvérsias, né, mas também é muito importante porque existem aplicações práticas da teoria evolutiva, né? As controvérsias principais relacionadas às teorias evolutivas estão em relação com o criacionismo. É muito importante que vocês estudem a respeito disso, né? Existe um debate muito forte comparando aí a teoria evolutiva com a teoria do criacionismo, né? Estudem a respeito disso, vale a pena, tá? Outra área importante para se entender bem, para se estudar e para aprofundar, são as aplicações práticas da teoria evolutiva. Então, a teoria evolutiva, ela tem aplicações práticas na área da medicina, da agricultura, conservação de espécies,
Então, isso influencia muito as descobertas científicas dentro da biologia. Então, vale a pena se aprofundar nesse tema também. Além disso, outro tema de estudo, e que é muito interessante vocês pesquisarem, são os princípios éticos, né? Porque as teorias evolutivas, elas levantam, né, elas funcionam como base para a gente entender no nosso papel em relação à conservação dos seres vivos no ambiente, a importância de se respeitar, né, de se preservar os ambientes para que ocorra a conservação e o surgimento de novas características. Por quê? O surgimento de novas características permitem, né, a perpetuação dos seres vivos no nosso planeta, né? Porque à medida que essas características vão surgindo é que os seres evoluem, né? Que os seres encontram adaptações, né, mais, vamos dizer assim, vantajosas para eles, né? Então, o papel da humanidade é o papel de conservar os ecossistemas também, né? Para que ocorra para que ocorra a evolução, para que a evolução, para que os mecanismos evolutivos continuem presentes ao longo do tempo. Então, gente, é importante destacar aqui também que essa aula foi é uma parte, vamos dizer assim, né, da parte expositiva do conteúdo, mas é também essencial que vocês estudem a apostila. Ao final, vocês podem realizar alguns exercícios que também estão presentes na nossa plataforma. Esses exercícios são importantes para fixação, para aprofundamento também do conhecimento, tá? Para testar também se existe alguma dúvida. Então, assim, realizem os exercícios, eles vão funcionar como uma avaliação para vocês, tá? E esse curso ele permite também que ao final, se você optar, né, o material aí é livre, o material da aula teórica expositiva aqui em vídeo é livre, né? Para ter acesso ao material escrito e à avaliação, né, e você precisa fazer inscrição, se inscrever no curso, tá? E ao final você pode, inclusive, obter um certificado de participação. Esse certificado é útil, por exemplo, para colocar no seu currículo, ele é útil também para a apresentação, por exemplo, tem dos alunos que estão fazendo graduação, porque pode ser apresentado como atividades complementares dos cursos, tá? A participação de curso é importante, né? Curso de biologia, você pode fazer também para um curso de biomedicina e cursos na área de meio ambiente, saúde, gestão ambiental, tá? Então, vale a pena você fazer esse curso, vale a pena você fazer a avaliação e obter o seu certificado. Um abraço grande aí para vocês e até o nosso próximo curso.